Bom dia, é um gosto, é um prazer estar aqui junto dos senhores advogados e junto dos conservadores com quem estou quase permanentemente desde 2003, desde que comecei nestas lides. Cumprimento com muito gosto o Dr. Nicolás Nogueirolas, que nos deu o prazer de vir e de vir de Espanha e com todos os compromissos que tem. Se todos nós estamos cá com esforço, imagino o Nicolás o esforço que foi. Cumprimento todos os presentes. O Dr. Oster, meu professor em livro, o Dr. Rui Pinto Duarte também, mesmo para reais, não é mentira o que disse, como toda a gente sabe, e para registros também. Cumprimento os demais presentes e uma palavra especial ao Sr. Conselheiro Salazar Casanova. Direi na sequência do que o Dr. Pinto Duarte disse, mas invertido, o Dr. Pinto Duarte dizia que fazia um cumprimento especial por ser um velho amigo. E eu faço um cumprimento especial por ser um novo amigo. Conhecemos há relativamente pouco tempo e criamos uma relação, enfim, que não é muito normal, pelo menos acho eu. Antes de começar a falar de registros, vou ter que fazer aqui um ponto de salvaguarda à minha faculdade. O Dr. Pinto Duarte não pode dizer estas coisas assim, impunemente. Estou a brincar, como é evidente, mas é a velha guerrilha entre faculdades. De toda a maneira, tem toda a razão o Dr. Pinto Duarte quando diz que o registro tem andado abandonado e maltratado. Mas uma coisa é certa, foi em Direito, em Coimbra, na Faculdade de Direito, que tivemos o grande mestre, Dr. Silva Ferrão, que eu escolhi como meu patrono na Academia de Direito Registal, que fez a primeira lei hipotecária que não foi para diante, o primeiro regulamento, que foi homenageado na Academia de Toulouse e cuja lei serviu de modelo para a espanhola e que foi abandonada por nós. E depois fizemos uma coisinha pior. Pronto. Mas Dr. Silva Ferrão era professor na casa. Não me posso esquecer também, obviamente, do Dr. Vaz Serra, que já defendia na altura a concepção ampla de terceiro. O Dr. Manuel de Andrade, que o Dr. Oster falou. O Dr. Orlando Carvalho, que nas aulas falava de registro e o efeito central do registro, o artigo 5º e os efeitos laterais, o 291 e as presunções. E já agora o Dr. Antunes Varela e o Dr. Pires de Lima, o Dr. Antunes Varela, Pires de Lima, o Dr. Henrique Mesquita, novamente o conceito de terceiros. O Dr. Mesquita, de facto, não se dedicou muito aos registros, incumbiu-me a mim. Basicamente, ele dizia que não tinha tido tempo na vida para o fazer, e está vivo, graças a Deus, mas empurrou-me a mim para o caminho. Portanto, tentei salvar a honra do meu convento. Creio que outras faculdades estão bem piores do que Coimbra. E lembrei o nome de Silva Ferrão, que é um nome que anda esquecido há muito, se calhar sempre, desde que a lei não foi aprovada. Posto isto, eu vou ler aqui umas páginas sobre o acórdão. Concordo com o acórdão, na generalidade. Tenho exatamente a mesma opinião que o Dr. Pinto Duarte quanto à parte final. Também não entendo como é que isso se vai tornar execuível. Como é que se faz, como é que se prova e o que é isso da fraude, enfim. Mas, na generalidade, concordo. Vou só dizer porque concordo do ponto de vista do direito registal também. Permitam-me que leia também para ser mais rápida. Depois de o fazer, se me permitirem, se tiver tempo, gostava de, e antes de entrarmos para o debate, eu gostava de colocar algumas questões só para o futuro debate, precisamente sobre o registro, sobre o futuro, sobre o que fazer, enfim. Mas vou começar pelo nosso mote, que foi o arresto, lendo e depois coloco algumas questões. Concordo, como disse, na generalidade com o arresto e a respectiva fundamentação, uma vez que um caso de duplicação, total ou parcial, de descrições e consequente incompatibilidade de situações tabulares, nesse caso não temos dúvidas que a resolução do conflito não pode ser atingida mediante recurso aos princípios da prioridade e ao princípio do trato sucessivo.
mas apenas e só pela aplicação dos princípios e regras de direito substantivo. Passo a justificar a minha opinião. O sistema registral português, desde a Lei Hipotecária de 1863, é, como todos os sistemas registrais mais desenvolvidos, um sistema de fólio real, ou seja, é organizado em torno do imóvel. Porque assim é, como é evidente, as duplicações de descrições foram sempre muitíssimo criticadas, pois frustraram os fins de certeza e segurança do registro, uma vez que sobre o mesmo prédio podem, afinal, vir a incidir diversas e opostas situações jurídicas. Havendo repetição da descrição do mesmo prédio acompanhada de situações jurídico-tabulares incompatíveis ou conflituantes, como é evidente, a fiabilidade do sistema de registro é posta em causa. Pois, como é evidente, o verdadeiro problema que existe por detrás da dupla descrição trata-se da publicidade, por parte do registro, de uma situação contraditória acerca da propriedade de um imóvel. Publicita-se que duas pessoas distintas são proprietárias do mesmo imóvel no mesmo momento. Ora, tendo em conta que só pode existir um direito real sobre determinada coisa na medida em que seja compatível com outro direito real que a tenha por objeto, ou na medida em que não seja excluído por força de um prevalecente ou pré-existente direito real, e ainda tendo em conta a impossibilidade de sobre a mesma coisa incidirem dois diversos direitos de propriedade, ocorrendo a duplicação da descrição de um mesmo prédio acompanhada de situações jurídico-tabulares incompatíveis ou conflituantes, repetimos, não pode assumir relevância nem o princípio da prioridade registral, nem o princípio do trato sucessivo, nem as presunções. Apesar de, na minha perspectiva, as ditas presunções não serem destruídas, devem ficar como que suspensas, como o Dr. Oster também implicitamente afirmou, até à decisão do conflito. Mas vejamos com mais pormenor o que acabo de dizer. Deem a relevância da prioridade registral e do princípio do trato sucessivo, em caso de duplicação. Então, porquê que, afinal, é absolutamente irrelevante a prioridade e o princípio do trato sucessivo, mesmo na perspectiva estritamente registral? Concordo completamente, como disse, com o afirmado pelo Aresto, que não vale o princípio da prioridade, e passo a citar uma parte do Aresto, que é muito importante, na qual se diz o princípio da prioridade refere-se às inscrições que forem lançadas na mesma descrição do prédio. Na mesma descrição. Pressupondo, por conseguinte, que foi respeitada a pedra angular do registro, a existência de uma só descrição para cada prédio. A prioridade que se atende no artigo 6º é a prioridade das inscrições no mesmo registro, mas não a prioridade das descrições, não constituindo a prioridade da data da descrição critério adequado para resolver os problemas. Por fim, se a solução resultasse da aplicação simples e literal do artigo 6º e do princípio da prioridade do registro, então mal se compreenderia a solução provisória e cautelosa do número 1 do artigo 86 do Código de Registro Predial. Concordo com tudo o que foi aqui afirmado, no Dr. Aresto, não obstante cumpre acrescentar que quando aquele que beneficia de um registro definitivo prioritário e efetivamente não haja adquirido o direito, em virtude de um vício no negócio em abstrato produtor de efeitos reais, a regra da prioridade registral em princípio nada vale. Tal fica a dever-se ao facto de, no sistema jurídico português, tal como nos restantes sistemas jurídicos europeus da Civil Law, o registro não ser condição suficiente para que ocorra a mutação da situação jurídica real existente. Ou seja, a circunstância da inscrição registral, por si só, não conduzir à aquisição do direito e, consequentemente, não poder atribuir oponibilidade a um direito que não chegou a surgir na esfera jurídica do titular registral. Portanto, não basta obter como prioridade a inscrição de um facto jurídico para o fortalecer definitivamente em face do verdadeiro titular do direito. A proteção que o primeiro inscrito recebe do registro é transitória, fugaz, se o facto jurídico não tiver a virtualidade de produzir os efeitos erga omnes, que o registro passa a publicitar,
salvo se o primeiro inscrito for considerado um terceiro para efeitos do artigo 5º do Código de Registro Predial. Ora, como se sabe, os terceiros para efeitos do artigo 5º do Código de Registro Predial são apenas aqueles que tenham adquirido um autor comum direitos incompatíveis entre si. Do exposto resulta que, em caso de duplicação da descrição do mesmo prédio, acompanhada de situações jurídico-tabulares incompatíveis ou conflituantes, se os interessados não houverem adquirido do mesmo autor, o artigo 5º do Código de Registro Predial é inaplicável. E o artigo 6º do mesmo diploma legal não pode assumir qualquer relevância na resolução do conflito. Titular do direito será aquele que o houver adquirido do ex dominus, nunca o que tiver adquirido a non domino, mesmo que o primeiro tenha obtido a inscrição a registá-lo. Mesmo que primeiro tenha obtido a inscrição a registá-lo. Quanto à irrelevância do trato sucessivo, quando em causa está uma duplicação de descrição no mesmo prédio, acompanhada de situações jurídico-tabulares incompatíveis ou conflituantes, também o princípio do trato sucessivo nada nos traz, nada ajuda a solucionar o problema. De acordo com o princípio do trato sucessivo, o transmitente de hoje tem de ser o adquirente de ontem e o titular inscrito de hoje tem de ser o transmitente de amanhã. Enquanto pressuposto do processo registal, que impõe a sequência linear e contínua dos factos inscritos, o trato sucessivo visa ser o reflexo tabular da regra nemo plus iures ad alium trasferre potest quam ipse habet, que domina a aquisição derivada. Mas todos sabemos que o princípio do trato sucessivo não se restringe à aquisição derivada, nem sequer se justifica como princípio do direito substantivo. O trato sucessivo vai buscar as suas raízes e os seus fundamentos ao princípio da prioridade do registro e às presunções que do registro derivam para o respectivo titular. Pois como a lei estabelece que o registro faz presumir que o direito existe e pertence ao titular inscrito, depois não pode dispensar a intervenção deste para a realização de um registro posterior que colida com o seu. Consequentemente, em caso de duplicação de descrição do mesmo prédio acompanhada de situações jurídico-tabulares incompatíveis ou conflituantes, não sendo razoável utilizar o critério cronológico da prioridade para determinar qual das presunções se deve manter, uma vez que, como já referimos, um dos direitos de propriedade será tabularmente válido, apenas um será válido, o outro não, estará apenas inscrito, também não é plausível afirmar, não se pode valer o princípio da prioridade que funda o trato sucessivo, também não é plausível afirmar que possa valer ou salvar-nos o princípio do trato sucessivo. Consequente e inevitavelmente, não sendo aceitável, no caso de haver dupla descrição, continuar a reconhecer a eficácia a ambas as presunções e assim a reconhecer que existem sobre a mesma coisa dois direitos de propriedade, além do mais, porque tal implicaria admitir que nada poderia obstar ao desenvolvimento de um trato sucessivo relativamente a um direito inexistente, a solução a adotar tem necessariamente de passar por considerar que a eficácia de todas as presunções, enquanto o conflito de direito subjetivo não for resolvido, fica suspensa. Precisamente por isso, defendemos que os atos de registro subsequentes que tiverem por objeto o imóvel cuja descrição já se constatou estar duplicada, total ou parcialmente, apenas deverão ser registados por dúvidas, até ao esclarecimento ou definição da situação jurídica. Isto porque só assim o registro deixará de estar incólume à situação existente e revelará, na medida do possível, que sobre o mesmo imóvel não podem existir validamente dois direitos de propriedade conflituantes. Em suma, na pendência da duplicação de tais situações jurídicas, o sistema não está em condições de envolver a tutela dos interesses daqueles que fundam os seus atos na realidade registal e, portanto, encontra-se comprometido na sua função e eficácia e funcionamento dos seus princípios. Quanto ao resto, era isto, concordo completamente, era só. Agora, se me permitirem, lançava aqui só umas questões para depois podermos debater. Acho que é tempo, já foi tempo há mais, mas agora é tempo e urge decidirmos que registro queremos. Que registro queremos do ponto de vista de modelo?
Com que efeitos substantivos? É tempo de saber se se pretende que o sistema registral português conceda uma forte tutela a terceiros, protegendo um terceiro de qualquer eventualidade, do facto de estar a adquirir de alguém que nem nunca foi titular de direito, portanto estar a adquirir entre aspas, que conseguiu uma escritura falsa e um consequente registro, ou se ao invés nos vamos manter com o artigo 5º e o 291. É tempo de definir e acabar com a disputa doutrinal do âmbito do 291 e do 17. É tempo, no fundo, de fazer uma opção clara, do ponto de vista político, do que é que o registro pode dar de importante para a economia, para a sociedade em geral, para a segurança jurídica e depois definir o caminho para se atingir esse objetivo. No entanto, como já o disse várias vezes, se quisermos um sistema registral forte, com forte tutela, temos que eliminar falhas que existem e que não nos permitirão chegar a tal sistema. As duplicações são um caso. E para evitar duplicações, o cadastro tem que ser feito. Tem que ser feito. Inevitavelmente. É claro que as famosas justificações de direito são outro problema que tem que ser resolvido. É claro também que as habilitações de herdeiros, onde se podem integrar bens que não estejam registados e que afinal não eram do de cujos, mas de alguém que está vivo, também tem que ser resolvido. E pronto. Primeiro temos que eliminar os problemas, ou melhor, temos que definir qual é o rumo que pretendemos trilhar e só para um regime forte, de forte tutela, primeiro eliminar os problemas e depois dar seguimento. Não vale a pena avançar para um sistema forte sem eliminar os problemas, porque senão as expropriações vão-se duplicar, triplicar, o sistema eclode. Mas é preciso, é tempo de ver isso. É tempo de pensar se a obrigatoriedade que foi implantada foi apenas para obter dinheiro dos cidadãos ou se vale a pena mantê-la e mantê-la de forma séria para que a realidade tabular espelhe cada vez mais a realidade extratabular. É tempo de perguntar quem é que vai fazer o cadastro. Na minha perspectiva, do ponto de vista constitucional, é o ordenamento do território. E, portanto, e quem eles der informação, do ponto de vista constitucional, mas pode mudar a Constituição. É tempo de perguntar como é que esse cadastro vai ser feito, com que veracidade, com que segurança, e se pode-se cobrir a presunção atualmente que o direito existe e pertence ao titular registral, também à descrição. E, nesse caso, quem será responsável? O conservador ou quem elaborou o cadastro? Ou em que medida? Como é que se compatibilizam as funções? É tempo também de perguntar quem é que deve lavrar registros. Devem continuar a ser os senhores conservadores, os senhores oficiais, ou pode ser outra pessoa qualquer? Podem não ser juristas, podem não ter formação específica. Podemos abrir mão do registro e adotar o blockchain? A Estónia já o fez. É tempo de nos questionarmos, de vermos o que é que temos, a importância do que temos e de o defender. E acho que isso é o mais importante numa jornada deste tipo. Obrigada.